Esse aqui vai ser um tutorial direto de como você pode usar o ChatGPT no seu dia a dia. Como que eu faço, onde eu clico, como que eu começo, o que o ChatGPT pode fazer para mim, que tipo de pergunta eu faço para ele. Então é um guia de como que eu começo, como que é o início do ChatGPT no nosso dia a dia como profissionais do agronegócio. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é procurar onde que a gente começa, como que a gente clica. Vamos aqui então para o computador. Vamos começar então pesquisando ChatGPT no Google. Vocês vão ver que aparece um monte de opções e a maioria dessas opções são erradas, são links patrocinados, propagandas. É um pouco difícil até de encontrar como que começa. Mas a gente vai deixar o link aqui para vocês, então seguindo esse link vocês caem direto já no ChatGPT correto para utilizar. Bom, chegando aqui você vai encontrar primeiro essa telinha, ele já vem perguntando como posso te ajudar e algumas sugestões aqui embaixo de algumas aplicações que o ChatGPT pode fazer. Você pode ver que ele fala aqui no canto da tela qual é a versão que ele está operando e aqui no canto superior direito ele dá as opções de cadastrar e entrar. Eu recomendo bastante que você crie sua conta, então vamos entrar aqui para ver como que você faz para se cadastrar. Bom, aqui para criar uma conta ele te dá algumas opções. Você pode criar aqui já colocando o seu endereço de e-mail e continuar, ou ele também te dá a opção de criar, continuar com uma conta Google, com a conta Microsoft ou com a conta da Apple. A única coisa que ele vai pedir é para você fazer uma confirmação no seu e-mail e no seu telefone. E você pode ver que aqui no canto esquerdo, todas as conversas que você for criando, ele vai criando janelinhas aqui do lado que você pode visitar depois, como se fosse um histórico, como se fosse conversas do WhatsApp mesmo. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta bem básica, bem simples, para ver como que ele me responde, qual é o tipo de resposta que ele me dá, certo? Pode ver aqui que eu não tenho nenhuma conversa criada com ele ainda, então eu vou perguntar para ele quais são os benefícios do uso de fertilizantes orgânicos para ver o que ele me dá de resposta. Vocês podem ver que ele começa a gerar uma resposta automática aqui para a gente, e aqui no canto esquerdo ele cria essa nova conversa, esse novo chat que a gente pode revisitar depois. Então você pode ver que ele já deu algumas sugestões aqui sobre fertilizantes orgânicos e algumas informações. Esse tipo de informação, esse tipo de pergunta direta, não tem nada de muito diferente, é o tipo de pergunta que você poderia encontrar, o tipo de resposta que você poderia encontrar no Google, por exemplo. Então não é exatamente a melhor forma de usar o ChatGPT em todo o seu potencial, mas é uma forma de você adquirir informações de qualquer forma. Então você pode começar desse jeito se você quiser, fazendo perguntas diretas e simples para eles. Não precisa ser só pergunta técnica, pode ser curiosidades, então é uma forma de adquirir alguma informação rápida. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de usar o ChatGPT, que é a forma como a gente tem usado. Então é o que mais importa, como aproveitar o máximo potencial da ferramenta de uma forma prática. Então vem comigo que é simples e você vai entender como isso aqui pode te ajudar no dia a dia. Bom, agora eu vou criar esse novo chat aqui no canto. Você vai ver que ele vai aparecer aqui nas minhas conversas aqui na esquerda. E toda vez que eu criar um novo chat e for acrescentando informações, elas vão ficando armazenadas. Então você sempre pode voltar para essa conversa e ver essas memórias atualizadas. Aqui nesse cantinho, gerenciar memórias. Ele vai salvando tudo que você responder aqui. Então as conversas vão ficando cada vez mais inteligentes porque ele sabe o que foi dito antes. Eu vou usar essa caixinha de conversa aqui para tratar sobre o cliente João Ribeiro. Então toda vez que eu fizer alguma coisa com o meu cliente João Ribeiro, que eu acabei de inventar aqui, eu vou jogar nessa conversa. Assim ele vai entendendo quem é o meu cliente para passar recomendações mais valiosas para mim. Bom, eu vou abrir aqui meu bloco de notas no canto, e aqui eu deixei separado algumas anotações que eu fiz em uma visita para esse produtor João Ribeiro. Isso aqui é só um exemplo, então vão ser ali anotações de uma reunião, anotações de uma conversa, ou algo que você está criando no caderno, no livro e deixou separado num bloco de notas para tratar dentro desse assunto. Lembrando que a gente está falando aqui de um cliente, mas pode ser um projeto, pode ser qualquer algo que você esteja desenvolvendo, e você vai criando essas caixinhas de conversa aqui na esquerda e vai dizendo e dando mais informações para o chat, certo? Então eu vou copiar essas informações, essas anotações dessa conversa aqui, e vou pedir para ele levar em conta em uma tarefa que eu vou passar para ele. Então eu vou passar a seguinte tarefa para o ChatGPT. Me dê tópicos para eu trabalhar o relacionamento com o João Ribeiro para que ele volte a comprar insumos com a nossa empresa, levando em consideração as anotações de nossa última conversa a seguir. Agora eu vou colar as anotações da conversa. Tem aqui, João Ribeiro produz soja em uma área de 350 hectares, é casado, filho pequeno, é produtor na região há 40 anos, ele gosta de pescar em Corumbá, é cliente há 16 anos, parou de comprar insumos da nossa empresa em 2021,
Está insatisfeito com a produtividade desse ano? Então, várias questões que a gente foi conversando na nossa entrevista, eu fui fazendo essas anotações e joguei todas aqui, de uma forma meio largada mesmo, só copiei o bloco de notas e coloquei. Agora eu vou pedir para ele me ajudar a esses tópicos para eu trabalhar com ele. O que eu estou fazendo aqui é alimentando o ChatGPT com bastante informação e colocando ele para trabalhar para mim. Então ele vai compilar essas informações e vai me dar dicas de como eu posso levar isso em consideração para fazer uma recomendação para esse produtor, certo? Você pode ver que aqui a resposta que ele me deu, as recomendações que ele me deu, então reconheça e valorize a história. Reforce laços construídos ao longo de 16 anos, enfatizando a história da família dele na agricultura, com 40 anos na região. Então, claramente, a resposta que ele está me dando está levando em consideração as anotações que eu dei para ele criar a resposta. Então não são só informações de internet, ele está trabalhando com o que ele tem de informação da internet combinado com as informações que eu estou dando para ele. E tudo que ele for gerando aqui, ele vai atualizando a memória. Então, as próximas vezes que eu for pedindo recomendações ou conversando nesse chat aqui, cliente João Ribeiro, ele vai levar em consideração todas essas memórias atualizadas. Tudo isso que o chat está me dando aqui são dicas, são formas ou um guia que eu vou usar para voltar a conversar com esse produtor João Ribeiro ou com um cliente ou dentro de um projeto. Não é nada que você vai pegar tudo isso e ficar preso num roteirinho, eu preciso passar com todas essas informações, porque a gente sabe que quando você chega lá para conversar com um produtor, um cliente, ou o que quer que seja, vai mudando muito, a conversa precisa ser fluida, ir para lá e para cá. Mas é muito importante você chegar com planejamento, você lembrar do que falar, então ele te dá dicas aqui. Reconhecer e valorizar a história, então ele fala que lembra que está 40 anos na região, construído ao longo de 16 anos, enfatizando a história da família. Foque na produtividade e suporte técnico, soluções para reduzir custos e tudo isso ele vai dando mais dicas aqui, que seria uma forma de se preparar para uma visita. A gente sabe que muitas vezes a gente vai para uma conversa com o cliente sem estar muito bem preparado, ou não tem esse tempo para se preparar, ou não sabe exatamente como se preparar. A gente sabe que deve ter um preparo, mas nem sempre a gente tem o tempo para fazer isso. Então é um ótimo hábito a gente costumar usar o ChatGPT para fazer esse preparo para levar uma reunião. Se você fizer isso no seu celular, em poucos minutinhos você consegue estar sempre preparado. E como você vai deixando as conversas salvas aqui, uma para cada cliente, você sempre pode voltar para essa conversa e muito rápido pedir soluções ou pedir dicas para o ChatGPT e ele já vai levar em consideração tudo que você tem sobre esse cliente. A forma mais correta de criar um prompt e conversar com o ChatGPT é fornecendo contexto, uma tarefa, em qual formato você quer essa resposta. Então vamos lá agora com contexto. Eu sou um profissional comercial do agronegócio de 31 anos, buscando me desenvolver em competências comportamentais para avançar na minha carreira. Crie uma lista de 5 livros de autodesenvolvimento com um resumo de um parágrafo para cada um deles. Ou seja, aqui no começo eu dei contexto, quem sou eu e o que eu quero. Eu dei uma tarefa aqui, crie uma lista de 5 livros. E o formato, eu quero em formato de lista, eu quero 5 livros e eu quero um parágrafo explicando cada um deles. Quanto mais específico a gente for aqui na hora de fazer a pergunta, quanto mais informação a gente fornecer para ele, mais preciso, mais útil ele vai ser para a gente. Essas aqui foram só algumas das formas que a gente tem usado o ChatGPT. A gente sabe que tem uma infinidade de possibilidades e cada um tem usado da forma que mais encaixa no dia a dia. Então, a melhor forma é você começar, ver se vale a pena para você fazer a assinatura. Para a gente valeu a pena, então a gente deixa a recomendação, mas que você vá testando o que encaixa melhor no seu dia a dia, o que te traz mais resultado. Inclusive, se você já tem usado o ChatGPT, deixa nos comentários aqui pra gente como você tem usado, como você sugere que as pessoas utilizem, como isso tem potencializado o seu dia a dia. Se você quer receber mais dicas ou um tutorial um pouco mais avançado de como potencializar a ferramenta para o profissional do agronegócio, deixa o like aqui que a gente vai continuar produzindo conteúdo sobre esse assunto.